Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai quebrar um tabu. No vídeo de hoje a gente vai falar a diferença entre um cavalo, um jumento e uma mula. Muita gente confunde, principalmente o jumento e a mula, porque parecem ser mais parecidos. Então, no vídeo de hoje a gente vai mostrar essas diferenças. Primeiro, vamos começar falando sobre as características dos cavalos. Os cavalos são animais mamíferos, logo possuem seu corpo repleto de pelos. Os pelos desses animais variam muito, sendo possível observar indivíduos com pelos de tonalidade marrom claro, marrom escuro, preto, branco e com manchas. São animais quadrúpedes, ou seja, são animais que utilizam 4 membros para sua locomoção. A altura dos cavalos é muito variável e depende muito da raça que está sendo analisada. Entretanto, geralmente esses animais apresentam um tamanho que fica em torno de 1,40 e 1,70. As alturas das patas dianteiras até o fim do pescoço. Os cavalos são também muito pesados. Um indivíduo de 1,50 tem aproximadamente 400 quilos. Vale salientar que algumas raças podem apresentar valores impressionantes, podendo pesar até 1 tonelada. A gestão da égua dura em média 11 meses. Após nascerem, esses animais são alimentados pela mãe, sendo comum o aleitamento permanecer até os 7 meses de vida. Agora vamos para o jumento. As características dos jumentos. O jumento, por sua origem, teve de se adaptar ao deserto, ambiente pobre e escasso de recursos como água e comida. Esse fato fez com que eles desenvolvessem uma incrível capacidade de sobrevivência, a ponto de conseguirem se manter com uma alimentação grosseira e escassa, tornando-os então animais de grande rusticidade. Acho que a maior característica e que dá para se diferenciar em um cavalo e um jumento são as orelhas. Uma das principais diferenças entre a mula, burro e jumento é o tamanho das orelhas, sendo as do jumento bem maiores. O tamanho desproporcional das orelhas do jumento se justifica pelo fato de, enquanto animais do deserto serem capazes de percorrer longas distâncias e procura de alimentos distantes do grupo para não se perderem de vez, localizarem os companheiros e conseguirem voltar. Os jumentos precisavam ouvir sons distantes. Tendo pelagens, os jumentos têm vasta variedade de cores em sua pelagem, e entre elas a mais comum é o marrom claro. Também pode ser encontrado nas nuances marrom escuro, preto e às vezes bicolor, também conhecidos como pampa. A altura e peso os jumentos podem variar. A altura variando indo desde 900 centímetros, miniatura, muito encontrada em parques de diversões e circos, até 1,50 centímetros e podem pesar até 400 quilos. A raça de jumentos de maior estatura é o Jack Manful, mas aqui no Brasil a mais conhecida é o jumento pega. Para a gente entender mais um pouquinho a parte das mulas, vamos falar sobre o jumento pega. O jumento pega, raça de asininos formada em Lagoa Dourada, Minas Gerais, onde existe a maior concentração de jumentos pegas no Brasil, é hoje o orgulho da pecuária nacional. Igualmente dóceis, inteligentes e resistentes, os jumentos pegas são os mais procurados pelos criadores no Brasil. Além de serem utilizados para o trabalho no campo, também são os preferidos para obtenção de híbridos, burro e mula.
a partir do cruzamento com éguas altamente selecionadas, originando animais com todas as características desejáveis. O nome pega, diz a lenda, vem de um aparelho formado por duas argolas de ferro que prendiam os escravos fugitivos pelos tornozelos. Os primeiros jumentos que deram origem à raça, provenientes de cruzes selecionadas, eram marcados a fogo com uma marca parecida com essas algemas. Assim surgiu a marca Pega, oficialmente reconhecida no Brasil. Agora, para terminarmos, a mula e o burro. De pequeno e médio porte, com boa musculatura, aprumos regulares e orelhas grandes, os moares são produto do cruzamento de jumentos e éguas, ou de cavalos e jumentos, que origina burros e mulas. Caso o acasalamento seja feito de um jumento com uma égua, o resultado será a mula ou o burro. Caso a jumenta seja coberta por um cavalo, o resultado será chamado de bardoto. Os híbridos originários desse cruzamento são totalmente estéreis. Eles possuem um corpo pequeno e leve. Por isso, caso o desejo do criador seja obter um moar maior, mais pesado e que aguente melhor as condições de trabalho de tração, aconselha-se a utilização de éguas puras ou mestiças das raças de tração pesada para o cruzamento. Sabe-se que muitas vezes a utilização de animais na lida no campo é insubstituível, já que em algumas áreas os veículos motorizados não podem chegar. Quando comparados aos cavalos, os muares apresentam uma maior força física, facilitando a lida no campo. Muitos produtores não têm recursos suficientes para a compra de caminhões e tratores, por exemplo. Assim, a utilização desses animais é de grande valia. Além da força física, os moares possuem um maior período de vida e são muito menos exigentes quando a alimentação fornecida. Se comparados aos cavalos, eles também possuem as características de serem muito cuidadosos, o que no campo traz muitos benefícios, pois eles sabem evitar os perigos por onde passam. Ainda quanto ao trato, os moares têm em média um custo 50% inferior ao trato de cavalos, sem contar que para cada hectare de pasto pode-se colocar um moar. Caso seja fornecida ração, pode-se colocar 2. Uma contradição que existe em relação a esse híbrido diz respeito ao nome que ele recebe, pois, ao contrário do nome burro ou mula, esses animais se mostram muito inteligentes. Eles também demonstram uma grande sensibilidade auditiva, o que os permite assimilar com facilidade e rapidez os comandos de voz durante o processo de doma, se esta for feita de forma racional. E devemos sempre lembrar que um burro e uma mula necessitam de mais cuidado na parte da doma. Eles necessitam uma doma maior do que um cavalo. Então tomem muito cuidado se vocês querem domar um burro ou uma mula, porque não é igual ao cavalo. Não adianta igualar. São animais diferentes, pois muitas vezes a mula é mal vista como um animal horrível. Mas não, é por mau manejo de doma deste animal.